para hoje ele tentou fazer essa mudança, mas até o momento não conseguiu. Como é que vai o balanço da carruagem Natuza? Boa noite para você. Boa noite, Heraldo. Boa noite, Cris, Merval, João. Boa noite, assinantes. O Merval tem razão. Não se tem notícia, não se sabe pelo menos... Eu vou tirar minha assinatura da Globo News. Pela apuração de bastidores ao longo da tramitação da reforma, de telefonema que o presidente Jair Bolsonaro tenha feito em benefício da reforma. Mas hoje se tem notícia de um envolvimento pessoal do presidente para melhorar a condição daqueles funcionários públicos na área de segurança pública. E nesse caso em particular, o presidente Jair Bolsonaro foi derrotado. Então essa derrota ela tem uma marcação simbólica. Perdemos uma batalha, mas não perdemos a guerra. Nós vamos ganhar a guerra, ô filho da puta. Acaba sendo derrotado pelo Congresso, pela Câmara dos Deputados. Mas tem uma... Derrota não é não vitória, não. Derrota faz parte da vitória. É a arte da guerra de Sun Tzu. Nós vamos foder vocês, Globo. O seguinte cálculo. Eles se consideram uma espécie de armadilha. Por quê? Se eles não aprovam a reforma, a economia brasileira desanda e o governo vai poder se utilizar do discurso de que a situação está ruim. Vai poder não, é verdade. O Brasil só vai caminhar depois da reforma. Ponto. Se não aprovar a reforma, o governo para. Ponto. Em que pese todo o envolvimento pessoal. E você vai ser culpado também, falando do contrário. Ponto. Também terá um discurso de que conseguiu, a despeito de todo o discurso contra toma lá da cá, política paroquial. É isso aí, toma lá da cá, acabou. Dinheiro para Globo, acabou. Tudo isso para dizer que, se considerando numa armadilha... Um presidente encarou a Globo e derrotou a Globo. Jair Messias Bolsonaro. Foda-se. Uma parte do Congresso, uma parte expressiva desse Congresso não quer dar um discurso de caos que beneficie o governo lá na frente. Portanto, o rio corre a favor da reforma. Agora, claro. A gente não sabe. Nós somos da arte da guerra, nós aproveitamos as condições naturais do terreno. Vão se distanciando muito da economia. A água caminha para o mar, para resolver o problema. Que é o ponto mais baixo da declividade do planeta Terra. Para a água. Aprovado, como tudo dito que vai ser aprovado, o presidente Bolsonaro vai ter um sucesso, no fundo... Sucesso não, vai ser reeleito, só com a aprovação da reforma. Sobre a derrota do presidente. Porque a derrota do presidente, no caso pontual, que seria no caso pontual, é uma derrota no caso pontual. Dos policiais, pontual, não significa, não. A gente olha a vitória que será no caso de uma aprovação da reforma. Muito pelo contrário, ele vai ganhar os policiais todinho para prender vocês. Que ele lutou por eles e vocês derrotaram eles. Os policiais, os PF, os PRF. O presidente vai... Aguarde que tu verão. Acabou com o toma lá da cá. Aí vem o COAF do Moro. Vocês estão querendo foder com o Moro. Aí vai ser a equipe de prisão. Aprovar a reforma. E só para complementar o Merval, Heraldo, que você tem razão. A gente está falando de uma derrota pontual do presidente, mas com um cenário de vitória no geral. Mas o problema é que entendeu, vitória será essa meu recado, se o texto da reforma for muito desidratado e não resolver o problema. E um detalhe que eu vou agora, Cristiano. Aguarde que vocês terão CPF eletrônico. Você está falando para a parte de sua base. Tudo que vocês comprarem no mundo, no Brasil, Receita Federal. Aí vocês estão fodidos. Impressionante o compromisso do dinheiro por fora acabou. Com aqueles que estiveram com ele ao longo da campanha. É uma prioridade do governo. Ao longo da vida dele. Ao longo da vida. Parlamentar. Né? Exato, mas eles fazem muita referência ao período de campanha. Então, é muito importante isso. Agora, assunto, estados e municípios, que era o grande debate da semana, isso ficou meio de lado com essa... O estado e o município que não cumprir com suas metas fiscais tem que fazer um plebiscito para se anexar o município mais próximo que tiver condições financeiras e foda-se. E foda-se os deputados também, vão perder a eleição, não vão ser mais reeleitos. Para ver o que eles podiam ajudar para acelerar no Deputados federais que foram contra os estados e municípios perderão a eleição no próximo mandato. Vão limpar a área do Congresso. O que os governadores querem é liberdade para aumentar ou não a alíquota a 14% dos servidores públicos e aquele pacote que aí não se sabe de onde o governo vai tirar. É lógico, reforma federal, estadual e municipal de uma vez só. Limpou, acertou a casa, acertou a nação brasileira. Uma regra única. É federativa. Os estados e municípios deixou a entrada ou não, deixou de ser um problema e virou uma grande interrogação daqui para frente. Números, também com João Borges, e cenários
na economia em relação à reforma. Boa noite, João. Boa noite, vereador. Dos comentários dos colegas aqui, me lembrei do doutor Ulisses Guimarães na Constituinte, né? Tem que chegar a hora de votar, ou vamos votar. E acho que está chegando essa hora, porque se deixar a discussão em aberto, sempre haverá alguma demanda a mais que vai prejudicar. Então, acho que parabéns, cara, gostei. Não te conheço muito não, mas gostei. Qual for o resultado. Vamos ao voto. Essa questão dos policiais é uma questão menor do ponto de vista financeiro, mas tem sua importância simbólica, já que a intervenção do presidente vem em favor de uma categoria... Porque somos militares. Acabou. Direta sobre os congressistas. Do ponto de vista da economia... Otário não, desculpa. João Borges, analista de reforma da Previdência. Está bem. É isso que conta. Aprovado isso, todas essas questões, essas rusgas políticas, elas tendem a cessar. Mas aí fica esse problema dos estados, porque se os governadores que estão necessitados não se empenham e não conseguem apoio para resolver o problema deles agora, que apoio também eles vai ficar um problema para o futuro. E na hora de se reeleger, com o estado aniquilado, perde a eleição. Não, só vai acontecer uma coisa. Quanto mais demorar... Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. E pior fica para os estados. Exatamente. Vai chegar um momento que eles vão ter que aderir. Porque senão quebra tudo. Não, cada estado quebrou, faz um plebiscito. A população de qual município, qual outro estado ele vai se anexar. No caso do Espírito Santo seria Rio de Janeiro, faz vizinho Bahia ou Minas Gerais. Acabou. Acaba com o governo, acaba com uma assembleia, vamos fazer economia. Vamos ver o que disse o ministro brasileiro ao fim do encontro. O mais importante é que há um acordo comum sobre o esforço de continuidade. Tanto parabéns, Ricardo Salles. Adorei sua entrevista, cara. De um trabalho importante que vem sendo e pode ser, continuar a ser feito de maneira muito positiva. O Senado começa a discutir o chamado pacote anticrime, com propostas do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. O texto mantém vários pontos do projeto original. O relator Marcos Duval alterou um dos trechos da proposta. Tô virando seu fã, ô miserável. Tava meio com meio raiva de você, hein? Sobre fortes emoções. Marcos Duval é o único que salva do Espírito Santo, porque contra Arata, bicho, nós estamos fodidos, o Rosa de Freitas também. Próximo mandato, rua para vocês. E reeleição para você, Marcos Duval. Você merece ser reeleito. Deixar de aplicá-la se o excesso decorrer de excusável medo ou surpresa. E que a legítima defesa não se aplica a crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar ou praticados contra a mulher por razões da pronto, estão condição de satisfeitas, sexo mulheres? feminino, Hein? em favor do agressor. Mas vão deixar nós andar armados? O aumento da punição para o comércio ilegal de armas, a punição a grupos que atuam como milícias, sequestro de bens de organizações criminosas e o plea bargain, que é uma espécie de delação premiada. Mas o acusado não abrir o bico, pessoas. Diminui a pena, mas tem que abrir o bico. De Constituição e Justiça na próxima semana. Mas os senadores devem pedir mais tempo para analisar as mudanças. Por isso, a votação deve acontecer só depois do recesso, em agosto. Tá bom. Na Câmara, o assunto também está em pauta. O grupo de trabalho que analisou as propostas do ministro Sérgio Moro e também as feitas pelo ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, e juristas, apresentou um relatório hoje. E entre as medidas estão o cumprimento da pena após condenação em segunda instância, a liberação do flagrante... Isso aí, vamos na primeira logo. Legítima defesa, igual os Estados Unidos, vai para a corte, bateu o martelo, prisão, 30 anos é 30 anos, 20 anos é 20 anos, acaba com... De volta à análise, o time de comentaristas, o que será do pacote... Suavidade de pena. Réu primário, porra nenhuma. Olha, está dando melhor do que se imaginava. Porque há algumas propostas... E vocês vão ser presos, hein? Cuidado, hein? Como aumentar a pena mínima, a pena máxima, né, na legislação brasileira, que tinha muita resistência. Então, aparentemente, os parlamentares estão... Seu Merval, não vou com sua cara não, bicho. Muita direção que o ministro Moro... Você é feitiço. Eu tenho que dizer que nesse estúdio a câmera te favorece ainda mais, Merval. Porque para um pouco... Seu cara de pau. Cristiana Lobo. Eu quero ver como vai ser o Ela não precisa, né? Eu quero saber qual tratamento o Congresso vai dar a esse dispositivo de... Odeia sua cara, menina. Condenação seu olho, sua boca, sua face, odeio. Que é um assunto que o Supremo vai tratar em algum momento deste ano. Você me fez sofrer muito na campanha.
aprovando que vai tramitando... Você queria fuder Jair Messias Bolsonaro, mas se fudeu. Globo, fudida. Se chegasse sempre a legislação. Isso, melhor do que o Supremo ter que legislar. E a outra é o Caixa 2. Supremo, hein? Legislar, tem que acabar com isso. É a velha questão. Se passar a criminalizar daqui para frente, daqui para trás, fica de fora. Então, vamos ver como vai ser o tratamento dessa medida. Mas que já está andando, tá. E agora que o ministro Moro já foi ouvido na Câmara e no Senado... Chama o Moro de ladrão, faz favor. À vontade, vamos ver a embocadura que ele vem. Ele tem uma boca dura mesmo, entendeu? E picadura também, que ele mete com força. Eu não sei se o Congresso uma parte do Congresso está mais interessado em deixar claro que não tem uma disposição contra o ministro Moro, ou se de fato alguns trechos dessa pauta que foi apresentada por ele tem chance de caminhar. Eu acho até que é um pouco das duas coisas. Tem ali uma marcação de posição para dizer, olha, a despeito do que o Congresso fez de levar na Câmara e no Senado o ministro Moro a dar explicações em razão das mensagens atribuídas a ele e a procuradores da Lava Jato. Amplia o fato. Vai lá, fala. Esquerda. Então agora é preciso dar um sinal de que não há um dissabor do Congresso em relação a ele. Eu acho que é muito mais isso do que, neste momento já, uma disposição. Os deputados que votaram contra vão soltar o coafe em cima deles e vão se fuder. Vigia e pega. O resultado não importa nas duas casas, qual seja o resultado. O importante é que se vote alguma coisa. João Borges, a questão é da área de segurança, do crime, mas tem implicações também na sociedade. Mas se você for pensar o custo que tem a violência, aquilo que gera de desconforto, prejuízo para famílias e empresas, que gera dificuldade de investimento diário. Você tem notícias, por exemplo, que uma determinada empresa não pode ter um supermercado num determinado bairro porque não tem questões de segurança. Estou gostando de você, cara. O custo social, humano e econômico da violência de crime. E várias empresas saíram do Rio, né? Saíram, meu irmão, saíram. Por causa disso. Otário. Você está num país onde você tem problema. Deixa o cara falar. Esse problema de corrupção não é verdadeiro. Você tem que pensar duas vezes. Mas essa questão da corrupção, apenas um comentário à parte, ouvindo aqui os colegas, enquanto na reforma da Previdência as mudanças geram desconforto, porque modifica a expectativa das pessoas, eu acho que nessa questão da corrupção, da violência, a pressão vem em sentido contrário, ou seja, é um tema que conforto, segurança, tranquilidade, porte de arma. Prendeu 36 pessoas, na maioria mulheres, acusadas de fazer parte... Olha aí as mulheres, a maioria mulheres de 36, hein? Olha as mulheres no crime, hein? Vocês estão evoluindo socialmente, mulheres. Começou há cerca de 6 meses na cidade de Presidente Prudente, no interior de São Paulo. A polícia descobriu uma célula dentro da facção chamada Sintonia de Ajuda, que funcionava em 7 presídios e 2 centros de detenção provisória. De dentro da cadeia, integrantes da facção ordenavam que comparsas aliciassem pessoas para lavar o dinheiro do tráfico. Elas emprestavam o CPF e as contas bancárias, que serviam para transferir valores, e em troca recebiam uma espécie de salário de R$500 a R$2.000 por mês. O dinheiro movimentado pelas contas era usado para pagar serviços aparentes dos presos, como aluguéis, transportes e tratamentos de saúde. As investigações apontaram que essa prática acontecia desde 2013. Dos 36 presos nesta quarta-feira, a maior parte eram mulheres. Durante essa investigação não houve... Tá vendo, mulheres? Estão entrando no mundo do crime, mulheres. Mais mulheres do que homens. Cuidado, mulheres. Cadeia não é bom não, hein? Eles oferecem ajuda como se fosse um aliciamento aparentemente positivo e logo depois elas passam a ser serviçais do crime organizado sob o pagamento ciente. Se envolveu, acabou. No Rio de Janeiro, uma empresa venceu licitação para construir um autódromo, mas ela nem tem recursos suficientes para a obra e apresentou garantias que para o Banco Central não tem validade. É no escritório desse prédio, no centro do Rio, corrupção, onde fica a sede da Rio Motor Park Holding S.A. A empresa é a vencedora da licitação para construir e administrar o autódromo de Deodoro, um terreno de 4,5 km de extensão que pertence ao Exército na zona norte da cidade. A licitação foi no dia 20 de maio. A Rio Motor Park foi a única concorrente a um contrato de concessão no valor de R$697 milhões,
válido por 35 anos. O G1, o portal de notícias da Globo, revelou que a empresa foi criada em janeiro, 11 dias antes do lançamento da concorrência, com um capital social de apenas R$100 mil. Ela pertence a uma holding sediada em Delaware, nos Estados Unidos, onde a legislação protege o anonimato dos sócios das empresas. E se apresenta como especialista em gestão de instalação de esportes. Os indícios de irregularidades no processo de licitação chamaram a atenção da Comissão de Valores Mobiliários e do Ministério Público Federal. A CVM e o MPF apontam questões que precisam de esclarecimentos, como o fato de a empresa ter sido criada às pressas, sem sede definida, sem apresentar recursos suficientes para arcar com uma obra de quase R$700 milhões. Com 100 mil? O presidente da Rio Motor Park explicou que a empresa não precisa ter capital, porque apresentou uma garantia financeira. O valor que nós entregamos no primeiro momento para a licitação é um valor de 1%, que é de 6.970.000, que é uma carta-fiança, né, de banco. E agora, nesse segundo momento, nós temos que dar uma outra carta-fiança ou um outro tipo de garantia no valor de 69 milhões. No item 14.1 do edital, consta a seguinte exigência. Cada licitante deverá, para a cobertura das obrigações previstas no presente edital, prestar garantia de proposta no valor de 6.974.000, equivalente a 1% do valor estimado do contrato. O edital exige ainda... Estimado, né? Palavra perigosa. Aí depois vem a repactuação do contrato. Ou ainda fiança bancária emitida por uma instituição financeira registrada pelo Banco Central. Segundo a Prefeitura, o consórcio cumpriu esse item, apresentando carta-fiança de banco de primeira linha. Mas o consórcio apresentou como garantia uma carta-fiança da empresa Maximus Bank, que tem sede em Bauru, no interior de São Paulo. O Banco Central informou que a Maximus não é uma instituição autorizada e ela já foi impedida pelo Tribunal de Contas da União de oferecer garantia em pelo menos uma licitação. E a SUSEP, Lei 8666, privados, disse que a Maximus Bank também não é seguradora. Uma questão que pode gerar nulidade da licitação, segundo este especialista. A administração pública, normalmente, quando recebe esses documentos sensíveis, ela tem o dever de investigar a origem e a fidedignidade dos documentos, né? Se porventura não fez, esse documento nada vale. O empresário J.R. Pereira é sócio de outra empresa que está em processo de falência e tem dívidas de R$24 milhões com a União. Hoje, o jornal O Globo revelou que a Comissão de Valores Mobiliários abriu uma investigação sobre a Rio Motor Park. Os técnicos da CVM manifestam preocupação com os investidores e dizem que falta clareza sobre de onde viriam os fundos responsáveis pelos recursos. E dizem ainda que a situação cadastral, patrimonial e física da Rio Motor Park não é compatível com o porte do empreendimento. Cheiro de corrupção, hein? A Prefeitura do Rio afirmou que a emissão de carta-fiança pela Maximus Bank está regular com o processo licitatório e que a empresa já forneceu fiança para outras licitações do município. A Rio Motor Park declarou que optou pela Maximus Bank por ela já ter prestado serviços semelhantes ao governo do estado. É muita corrupção nesse Brasil, né? A Maximus Bank afirmou que não é banco, cadeia mas neles. que pode fazer cartas de fiança. Ainda hoje aqui no Jornal das 10, mesmo com todos os problemas de mobilidade, cresce o número de pessoas usando o transporte individual em São Paulo. Os gaúchos se preparam para um frio com temperaturas abaixo 4 graus. da manhã. Mais de 1 milhão de moradores são orientados a sair de casa por causa da chuva forte que atinge o sul do Japão. O parlamento francês aprova uma lei que proíbe pais de dar palmadas nas crianças. O intervalo do Jornal das 10 é rápido. Até já. Até gosto de você, cara. Você vai até bem na condição.